Boa noite, amados alunos, né? Amados irmãos na Escola do Evangelho. Boa noite a todos que estão nos acompanhando também pelo nosso canal do YouTube, né? Hoje nós vamos entrar na quarta lição, né? Essa quarta lição, ela é a segunda, né? A segunda aula, né? Sobre o tema, a palavra. E nessa noite a gente vai ver alguns princípios, né? De como devemos interpretar a palavra, de como devemos interpretar algumas profecias que estão na Bíblia. Nós muitas vezes queremos interpretar a Bíblia com a nossa própria razão, com a nossa própria maneira de pensar. E isso é um erro gravíssimo, porque Deus, ele tem uma economia, Deus, ele tem uma maneira, né, de se expressar. E a gente precisa identificar, né, que maneira é essa, como o Senhor está falando. E nós vamos ver alguns princípios de como a gente fazer isso, né? Então, o primeiro princípio que a gente precisa aprender é que a gente precisa gostar de ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, certo? Constantemente, se você não conhece a Bíblia, se você nunca leu a Bíblia o ano todo, né? A Bíblia toda, né? Primeiro naquele esquema de um ano, né? Se você não tem a prática de fato, adentrar, gastar tempo na palavra, você não vai conseguir interpretar a Bíblia segundo a visão de Deus, segundo o plano de Deus. Quando você chega aqui em Isaías 55, versículo 8 e 9, fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Né? Então, Deus, ele tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, né? E a nossa maneira de pensar e de agir não é igual a de Deus. E para que a gente possa conhecer isso, eu volto a frisar, precisamos ser pessoas que leem a Bíblia. Mas não lê a Bíblia esporadicamente, não lê a Bíblia somente porque você tem uma curiosidade, não. Você precisa ser alguém que é assíduo na leitura da Bíblia. Quanto mais tempo nós gastamos na leitura da palavra, mais essa palavra ela vai sendo revelada dentro de nós, porque nós vamos nos tornando mais íntimos do Senhor, né? E o Senhor, ele só revela, né, as suas coisas, o Senhor só revela aquilo que está no seu coração para aqueles que são íntimos dele. Se você não é íntimo do Senhor, fica difícil de você entender as revelações da Bíblia, fica difícil de você saber interpretar a Bíblia. Certo? Então, o primeiro ponto, tem que ler a Bíblia. Isso é algo, assim, fundamental. Nós precisamos, assim, está muito claro disso. Você tem ideia, logo no começo aqui do livro, né, é nos apresentado, né, capítulo 14 do Evangelho de João, que fala das muitas moradas do Senhor. Como esse capítulo é mal interpretado? Até hoje tem irmãos pensando que o Senhor foi para o céu construir mansões celestiais, né? Por que esse texto é mal interpretado? Porque, infelizmente, os irmãos não leem nem a Bíblia, porque se os irmãos lessem a Bíblia, o próprio texto explica que mansões são essas. O próprio texto. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Entendeu? Então, assim, Isaías, né, 55, né, diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, os pensamentos do Senhor é totalmente diferente do nosso. E quando a gente vem aqui para Mateus capítulo 22, versículo 29, o Senhor fala para os saduceus: errais, por quê? Porque não conheceis a palavra nem o poder da palavra. Então, a maioria das interpretações, das revelações que são realizadas são erradas, por quê? Porque os irmãos não conhecem a palavra e nem conhecem o poder da palavra. E isso é fundamental para nós, conhecer a palavra. Certo? Outro ponto também que eu quero compartilhar com vocês é como interpretarmos, né, a palavra e sabermos, assim, sabemos compreender como essa palavra ela é literal ou quando essa palavra ela é espiritual. Interessante porque muitas vezes as pessoas têm essa mania de querer misturar as coisas. O texto espírito, o texto literal, né? Ele por si só ele já se explica.
Está lá dizendo texto literal. Aplicar a palavra de maneira literal, ou seja, aplicar segundo está escrito na Bíblia. Sem você inventar nada, sem você acrescentar nada, sem você tirar nada. Se você apresentar o texto como está escrito na Bíblia, né, você está apresentando o texto de maneira literal, você está explicando o texto de maneira literal. Né? Não acrescenta nada, não tira nada. Isso é algo assim que a gente, vou dar um exemplo para vocês aqui. Nós temos as profecias messiânicas. Né? O que são as profecias messiânicas? As profecias messiânicas são profecias relacionadas à vinda de Cristo. Messiânicos vem de Messias, né? As profecias relacionadas ao Messias. Quando você abre no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, como a gente vê aqui no livro, a gente vai ver que Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala de quê? Fala que o Senhor iria nascer onde? Em Belém, certo? Mas quando você vem para Oséias, capítulo 11, versículo 1, você vai ver que do Egito chamei meu filho. Aí, se você juntar esses versículos do Antigo Testamento, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, Oséias, capítulo 11, versículo 1, e juntar com Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23, sem a vinda de Cristo, certo? Se Cristo não tivesse vindo, né? Quantas interpretações? Se essas interpretações fossem antes da vinda de Cristo, se Mateus, né, tivesse sido escrito também antes da vinda de Cristo, né? Quantas interpretações as pessoas não iam criar com respeito à vinda do Senhor, com respeito a essas cidades que aqui estão sendo falado, com respeito ao país, que o Egito é um país, né? Com respeito à cidade e ao país, né, que aqui é mencionado. Mas, afinal de contas, da onde o Senhor veio, né? Se a gente vai para Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 6, a gente vai ver que o Senhor nasceu em Belém, né? Quando os magos, né, os pastores, né, eles foram até Belém perguntar ali ao rei Herodes, né, onde nasceria o menino. Né? O Herodes mandou chamar os seus magos, né, e os magos disseram, vai nascer em Belém, né, como está escrito. Né? Aí citaram Oséias, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Né? Mas, assim, Miqueias, Oséias, né, e o próprio Mateus mostra que o Senhor nasceu em Belém. De Belém, o Senhor fugiu para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Então, o anjo apareceu a José e falou para ele fugir para o Egito, certo? Só que, quando ele estava no Egito, o anjo apareceu de novo a José e disse que Herodes já tinha morrido, mas quem estava reinando agora era o filho de Herodes. E José, em vez de voltar para Belém, voltar ali para a região de Jerusalém, José foi para onde? José foi para Nazaré. E por que José foi para Nazaré? Para se cumprir o que está escrito na palavra. Né? Então, a própria palavra aqui está explicando, né, com respeito ao nascimento do Senhor. Isso é o quê? Isso é uma explicação, uma palavra, né, que está sendo explicada da maneira o quê? Da maneira literal. A própria Bíblia está explicando sobre a questão do nascimento do Senhor, da vinda do Senhor, o porquê nasceu em Belém, o porquê fugiu para o Egito, o porquê do Egito veio para Nazaré, para que houvesse o cumprimento da palavra. Né? Então, assim, quando Felipe falou para Natanael, né, encontramos o Messias, né, aquele do qual a palavra tem falado, né, ele veio de Nazaré. Né? Aí Natanael falou assim para Felipe, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Né? Então, estava escrito que ele tinha que vir de Nazaré. Né? Então, tudo isso, né, está sendo explicado, na própria Bíblia está explicando com respeito a essa questão do nascimento do Senhor. Isso é algo, assim, muito bom, né? Porque deixa claro que esse texto é um texto literal. Né? E, assim, um outro ponto também é que, assim, nós devemos julgar, assim, com muita atenção o texto. Sabe? Precisamos estar atentos, de fato, assim, ao texto. E, assim, e como saber, né, se um texto ele é literal ou se ele é espiritual? É muito importante a gente saber isso. Por quê? Porque todo texto que ele começa literal, ele vai terminar literal. Não tem como você misturar as coisas. Né? Esse texto você começar falando de uma maneira literal, seguindo o que está escrito na Bíblia, daqui a pouco você misturar com espiritualizando a coisa, que a Bíblia ela foi escrita para ser
para ser lida, para ser interpretada como está escrito. Não foi para o homem estar espiritualizando a Bíblia, de maneira alguma. Então, não dá para você misturar as duas coisas, certo? O literal com o espiritual. Não. Não dá de maneira alguma. Um exemplo prático para nós, que está aqui, né, é a passagem do Senhor com Nicodemos. Né? Aqui nessa página 36, né, nós temos aqui, quando Nicodemos foi até o Senhor, porque Nicodemos estava impressionado com os sinais que o Senhor fazia, e não só Nicodemos ele era o quê? Ele era um fariseu, né? E um fariseu é alguém que conhece a palavra, né? Os saduceus não acreditavam na ressurreição, os fariseus, né? É aqueles que conhecem a palavra, que acreditam no que está escrito na palavra e se apega fielmente, né, ali, né, a letrinha preta no papel branco, né? Eles se apegam à lei até hoje, né? Então, assim, quando Nicodemos veio até o Senhor por causa dos sinais que o Senhor fazia, o Senhor falou para Nicodemos assim, que não te admire se eu te disser, né? Importa-vos nascer de novo. Aí, quando o Senhor falou isso, importa-vos nascer de novo, ele pegou o texto literal, né? Nascer de novo, como é que um homem velho vai poder voltar para o ventre materno, né? Aí você estava falando, sim, do nascimento, sim, mas nada do nascimento humano. Você falava que é nascer da carne é carne, que é nascer do espírito é espírito. Ele estava falando literalmente que Nicodemos precisava nascer do espírito, né? E é interessante como ele estava falando algo literal, nascer do espírito, nascer de Cristo, né? Ele fala assim, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino dos céus. O versículo 5, né, do Evangelho de João, capítulo 3. Então, se ele começa falando do espírito, que é algo literal, e ele fecha falando da água, a água é o quê? Espiritual. Muitos querem aplicar água no aspecto espiritual, mas na verdade não pode aplicar no aspecto espiritual. Por quê? Porque o texto já começou mostrando o aspecto, de fato, assim, literal, que com respeito ao espírito, né? Ele precisava crer no Senhor, receber o Espírito, receber o Senhor como o Espírito que dá vida. Claro que até aquele momento ele não poderia fazer isso, porque como João mesmo fala, né? O Senhor até ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha se tornado o Espírito que dá vida. Mas quando o Senhor fala da água para Nicodemos, o Senhor fala por quê? Porque os fariseus conheciam com respeito ao batismo de João Batista. Se vocês forem para Marcos, capítulo 11, versículo 30, vocês vão ver que os fariseus procuraram o Senhor para saber, né, com que autoridade ele fazia aqueles milagres. E o Senhor fez uma pergunta para eles: o batismo de João é dos homens ou é do céu? Né? E eles ficaram com medo. Né? Se eles respondessem que era do céu, então por que eles não criam? E se eles respondessem que era dos homens, então tinham medo de ser apedrejados, porque João era considerado um profeta no meio das pessoas. Aí ele simplesmente, para escapar, não, nós não sabemos. Então o Senhor falou, então também não digo de onde vem, com qual autoridade eu faço esses sinais. Então são textos assim literais que a própria palavra está explicando, né, o que estava acontecendo naquele momento. Isso é algo assim fundamental para nós, né? Na escatologia, não, na escatologia não. Agora esqueci a palavrinha, rapaz. Oh, amado Deus. Esqueci a palavrinha que geralmente os irmãos usam, né? Para explicar alguma coisa assim. Para explicar. Esqueci, amado. Agora fugiu da minha mente, não tem jeito, certo? Mas, assim, normalmente eles falam assim, olha, irmãos, porque nós precisamos conhecer a hermenêutica da palavra, né? E o que é a hermenêutica da palavra? Certo? A hermenêutica da palavra não é nada mais, nada menos do que você conhecer o contexto em que está inserido o texto. Então, aquele contexto ali, quando o Senhor falou da água para Nicodemos, era porque o Senhor sabia que os fariseus conheciam com respeito ao batismo de João Batista. Né? Então, é algo muito importante a gente conhecer o contexto. Certo? Ou, né, como os irmãos assim, que gostam muito de falar difícil, né? A hermenêutica da palavra. Né? Isso aí fica... né? Então, assim, irmão, mas assim, se o texto, né, literal está sendo explicado pela própria palavra, né, como a gente está vendo aqui, né, se você me perguntar, aqui no Evangelho de João, né, e outros textos também que a gente vai ver, mas como eu saber, assim, interpretar um texto de maneira espiritual? Né?
Aí, para você interpretar um texto de maneira espiritual, amado, você também tem que ver uma coisa. Não é só chegar a interpretar o texto, não. Primeiramente, você precisa também conhecer o contexto em que aquele texto está inserido. Mesmo sendo espiritual, você precisa conhecer o contexto. Né? Por exemplo, você pega João 2, né? O Evangelho de João, capítulo 2, que fala ali das bodas em Canaã. Né? Você vai ver que fala de 3 dias. 3 você pode aplicar. O que significa 3 na Bíblia? Significa a ressurreição, significa o Deus triuno. Então, você conhece, né? Fala de um casamento. O casamento é o quê? O casamento é um começo de uma nova vida. Né? Ali fala das talhas, né? São 6 potes, vamos falar na nossa linguagem aqui, 6 potes ou 6 tonéis, né? 6. Quem foi criado no 6º dia? Quem foi criado no 6º dia foi o homem. Então, aquelas talhas significa o quê? Significa o homem. Mas aquelas talhas estavam vazias, é verdade, né? E o Senhor mandou encher de água. Né? Por quê? Porque o homem, quando ele não contém Deus, ele está em 2 condições. Ou ele está vazio, não se preocupa com nada, não liga para nada, não está nem aí, certo? Ou ele está cheio de morte. Se ele está vazio, ele está errado, porque o homem não foi feito para viver vazio, né? E se ele está cheio de morte, ele também precisa estar errado, ele precisa permitir que Deus transforme toda a situação de morte na sua vida em vida. E foi isso que aconteceu ali, né? O vinho do Senhor, o quê? É melhor, né? O vinho que o mundo oferece é um vinho passageiro, mas o vinho de Deus não. O vinho de Deus, ele é eterno. Então, é uma passagem que você pode aplicar tranquilamente espiritual. Né? João 15, né? A videira, o Senhor é a videira, nós somos os ramos dessa videira e nós precisamos estar conectados, né, à videira, porque se a gente está conectado à videira, nós vamos produzir mais frutos ainda. O Senhor vai limpar, o Senhor vai podar, para que a gente produza mais frutos ainda. Mas eu já vi inúmeras vezes pastores pregando João 15, pregando perda de salvação. Por que ele está pregando perda de salvação em João 15? Porque ele não conhece o contexto. Né? O contexto de João 15 não é salvação. O contexto de João 15 é um contexto de relacionamento, de intimidade com Deus. Né? Está falando que nós, como ramos, né, temos que estar conectados a Deus, ligados a Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Uma árvore, né, ela partilha, né, toda a sua seiva, né, é para todos os ramos. E se você, como ramo, você se bota parte da árvore, você não vai desfrutar da seiva da árvore. E você também só produz fruto, por quê? Porque você está ligado à árvore. Um ramo fora da árvore não tem como produzir frutos. Então, isso é uma questão de relacionamento, de intimidade com Deus, não é de salvação. Né? Ah, mas aqui fala que será lançado fora, né? E será queimado. Sim, porque você se sente assim. Você se sente excluído. Quando você não está desfrutando de Deus, quando você não tem comunhão com Deus, não busca se alimentar da palavra de Deus, você se sente uma pessoa excluída, uma pessoa à parte, uma pessoa sem vida, uma pessoa seca. Né? Você, infelizmente, se encontra nessa condição. Certo? Então, esse texto, né, ele fala, né, são 2 textos que você pode aplicar de maneira espiritual. Assim como a arca também, no Antigo Testamento, você pode aplicar de maneira espiritual. Quem é aquela arca no Antigo Testamento para nós hoje? Aquela arca é a igreja, né, que está sendo edificada nos tempos de hoje. Aquela arca hoje é a família, que também está sendo edificada, porque tanto a igreja como a família é uma questão de família, né? A base é uma família. A arca foi edificada no Antigo Testamento por meio de uma família. Hoje a igreja é edificada por meio de família. Sem família nós não temos a edificação da igreja. Entendeu? A arca tem 3 partes, né? O homem tem 3 partes, corpo, alma e espírito, né? Nós estamos vendo também que a arca, ela tinha todo tipo de animais. Hoje na igreja tem todo tipo de pessoas, né? Tem pessoas que é mais carinhosa, tem pessoas que é mais abusada, tem pessoas que gostam de estar fofocando. A verdade é essa, né? Tem pessoas que vivem tocando em morte, né? Vivem falando coisa negativa e está na vida da igreja. Deus levou ela a receber como Senhor e Salvador de sua vida. Então, se o Senhor foi quem colocou na igreja, não compete a nós excluir ninguém. O que compete a nós é amar. Se o Senhor amou, nós temos que amar também. Né? Então, a igreja é essa grande arca, né? Graças ao Senhor. Tabernáculo, né? A questão muito séria também com respeito ao tabernáculo, né? Muitos acreditam, né, que a igreja é um prédio, né? A igreja não é um prédio, né? A igreja é um conjunto de pessoas que confessaram Jesus Cristo, né? A igreja somos nós, né? O Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos capítulo 7, versículo 48, ou capítulo 17, versículo 24, está muito claro, o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Segunda Reis, quando
o profeta Salomão terminou de edificar o templo, ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: o que é essa grande casa? Quem é essa grande casa para conter Deus, se a terra é estrada dos seus pés? Então, Deus, onde é que Deus habita? Deus habita no nosso espírito, irmãos. E todas essas revelações, ou todas essas interpretações bíblicas, muitas vezes, eu volto a afirmar, são interpretadas de maneira errada. Por quê? Porque os irmãos não têm a prática de ler a palavra, de gastar tempo na palavra. Né? Se você quer saber se um texto é literal, se é espiritual, você precisa ler a palavra. Né? E você vai ver isso, você vai mostrar isso. E como eu já falei, o texto literal, a própria Bíblia está explicando. Né? Nós vamos ver ainda mais aqui para frente. O próximo ponto é exatamente isso. Né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Né? E quando a gente vê esse texto, a gente volta para cá, volta para João 14, né? Que eu estava falando para vocês. Né? Sim, só que antes de ver João 14, eu também queria tocar num ponto aqui. Né? Que um outro ponto também que a gente precisa ver é considerar, certo? Isso é fundamental para nós, é considerar as diferentes dispensações. Certo? A teologia, certo? A teologia é interessante, a teologia ela divide as dispensações de Deus em 7. Né? A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano. Né? Eu vou explicar aqui, vou voltar aqui. A da consciência, na época de Adão. Da inocência, né? Época de Adão. Antes de Adão pecar, Adão vivia na dispensação da inocência. Né? Aí tem a da consciência, que foi depois do pecado. Né? Adão passou a ser, como passou a ser conhecedor do bem e do mal. Então, a dispensação da consciência. Né? A dispensação do governo humano, que começou ali na Arca de Noé. Né? O homem passou a ser governado pelo homem, depois que a arca até parou ali no Monte Ararat, né? As águas baixaram, né? O homem passou a ser governado pelo próprio homem. Né? Tem a dispensação da promessa, né? Foi quando o Senhor chamou Abraão, né? E fez uma promessa a Abraão. Tem a dispensação da lei, que foi dada por meio de Moisés. Né? Tem a dispensação da era da graça, que é a era da igreja, a qual nós vivemos hoje. Né? Pela misericórdia do Senhor, moramos num país onde nós podemos desfrutar da graça de poder pregar o evangelho. Porque tem países que hoje é proibido pregar o evangelho, certo? Tem a dispensação também do milênio, né? Que eles falam também com respeito à dispensação do milênio. Nós, na nossa teologia aqui da vida da igreja, em vez de 7, né, a gente aplica 6 dispensações. Né? Tem a dispensação antes da fundação do mundo, tem a dispensação anterior à lei, né? Tem a dispensação na era da lei. Essa dispensação anterior à lei é aquela dispensação de Adão até Moisés, né? É colocado como uma dispensação anterior à lei. A dispensação da lei, a dispensação da graça, ou da igreja, como eu já falei, que hoje nós vivemos, né? Pela misericórdia do Senhor. Nós também temos a dispensação, e cremos na dispensação, porque está na Bíblia, do reino milenar, que vai ser um período de 1000 anos, né? Muitos também têm uma dificuldade muito grande, porque a maioria do povo de Deus acredita que você morre, vai direto para o céu, glória a Deus, aleluia, acabou-se, quando na verdade não é assim, precisa ler a Bíblia para ver que o reino é um período de 1000 anos, é as bodas do Cordeiro, e que depois dos 1000 anos nós vamos ter ainda a eternidade, né? Nova Jerusalém, né? Onde todos os cristãos vão estar na Nova Jerusalém. Né? Tem um outro ponto que depois a gente comenta. Então, assim, conhecer as dispensações é fundamental. E porque em cada dispensação, em cada época dessa, Deus se dispensou, Deus se relacionou com o homem de uma maneira específica. E um erro gravíssimo também é você pegar versículos de uma dispensação, querer aplicar esse mesmo versículo em outra dispensação. Isso dá muito problema também. Viu? É complicado isso. Né? A gente vai ver mais um pouco aqui para frente, né? Então, não podemos, assim, interpretar as passagens bíblicas, né, de diferentes dispensações como se fosse uma única coisa, né? Senhor Jesus, né? Outro ponto também, né, que a gente vai ver aqui é que, como eu já falei, e vamos reforçar aqui, é que a Bíblia, né, ela explica a própria Bíblia. Certo? Se você pegar o texto de João 14, né, como a gente comentou logo no começo, onde os irmãos acreditam nessa questão das muitas moradas, né? O Senhor foi fazer
moradas, e até hoje ele está construindo essas mansões celestiais, é por isso que ele não voltou ainda. Mas toda essa dificuldade começa por quê? Começa porque os irmãos não leem. Né? Eu volto a falar, os irmãos não leem. Lê, se você lê, não tem problema. Né? Se você pegar aqui João 14, né? Você vai ver do versículo 1 ao 3, né? Quando ele fala dessas muitas moradas, né? Mas em seguida, né? Logo aqui, deixa eu abrir aqui em João, né? Para a gente ler aqui rapidamente, porque o tempo não nos deixa assim, né? Mas Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 14, né? João 14, né? Evangelho de João, capítulo 14, né? Olha o que é que ele diz aqui, ó. Olha só, João 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, só fala que ele vai preparar lugar. Que lugar foi esse? Esse lugar foi a glória. Hoje nós temos um nome na glória. Então, quando o Senhor foi recebido na glória, né, por Deus, ele abriu para nós um novo e vivo caminho até a glória. O homem em Cristo, ele é glorificado. Em Cristo nós recebemos também essa glorificação. E é interessante que o texto, aí o versículo 3 fala o seguinte, ó, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, o Senhor fala, eu vou voltar, eu vou receber vocês para mim mesmo, certo? Para que onde eu esteja, né, vocês também estejam também. Né? Então, essa morada, né, já está explicando. Né? Onde é essa morada? Por um lado, é uma morada mútua, né? É nós com Cristo e Cristo em nós. Né? O Senhor habita no nosso interior, Ele habita no nosso espírito. O Senhor foi, o Senhor morreu, ressuscitou ao terceiro dia e voltou como Espírito que dá vida. 1 Coríntios, capítulo 15, né? Versículo 45 em diante, né? Tá lá, o primeiro Adão foi feito, né? Alma vivente. O último Adão é o Espírito que dá vida, né? Então, nós temos o Senhor hoje dentro de nós. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, né? 1 Coríntios, né? Está muito claro isso para nós também. Né? Então, o Senhor habita dentro de nós. E não só isso, né? Quando você vai para 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, né? Paulo fala para Timóteo assim, que se eu tardar, né? Para que você fique ciente de como você deve se comportar, certo? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Né? Então, o que é a casa de Deus? Essa palavra casa, já que ele está falando aqui, ó, na casa de meu pai. Que casa é essa, né? Essa casa é o quê? É a igreja. Aqui está claro, mostrando a casa de Deus, a igreja, a coluna e base da verdade. A casa é a igreja. E quem é a igreja? A igreja não é um prédio, como eu já falei em Atos, né? Atos 17, 48, né? A igreja, Atos 7, 48, né? A igreja é quem? A igreja somos nós. Né? A igreja é constituída de pessoas. Né? Então, se a igreja somos nós, né? Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, né? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, né? O Senhor fala assim, você colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, ele fez o que ele deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que enche todas as coisas. Então, a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Então, a igreja, volta a falar, a igreja não é tijolo, não é pedra, não é nada de material assim. A igreja são as pessoas. A igreja, a casa do Deus se vive. Né? Então, o Evangelho de João, né, aqui no capítulo 14, está falando dessas moradas, né? E como eu falei, é um texto literal, por quê? Ó, o próprio texto vai explicando. Olha o que é que diz o versículo 23. O versículo 23 diz o seguinte, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Né? Então, dessa morada, né? Está muito claro, tá? Interessante, né? Então, quando você percebe, né, que o próprio texto está explicando que essa morada que o Senhor está se referindo, né, somos nós, né? Nós somos a morada do Senhor. O Senhor habita dentro de nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, né? E o verbo se fez carne, né? E a palavra era Deus, e a palavra, agora me enganchei aqui, amado, né? Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, né?
ao versículo 14 fala assim, a palavra tabernaculou no meio de nós, o verbo tabernaculou no meio de nós. Quem era esse verbo que tabernaculou no meio de nós? O próprio Cristo. Cristo era o tabernáculo de Deus aqui na terra. Né? Deus, ele habitava em Cristo aqui na terra, ele se movia por meio de Cristo. Né? Cristo era a expressão de Deus aqui na terra. E hoje, quem é que Deus quer que sejamos nessa expressão? Nós, a igreja. Então, quando você interpreta o texto, né, de uma maneira literal, você vai ver que a Bíblia ela começa a explicar a própria Bíblia. Isso é algo assim fundamental. Certo? Quando você quer apresentar de outra maneira, fica mais difícil. Né? Dá um exemplo para você. A gente tem a Páscoa no Antigo Testamento, não tem? Você quer aplicar a Páscoa do Antigo Testamento da maneira que era lá, aplicar hoje? Claro que não. Quem é aquele cordeiro que morreu lá em Êxodo 12? Aquele cordeiro já é a tipologia de Cristo. João Batista falou, isso é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, hoje, esse cordeiro é quem? Esse cordeiro é Jesus Cristo, que morreu por nós. Né? Nós cremos na sua morte redentora. Né? Recebemos essa morte, recebemos toda a obra redentora de Deus, né, para dentro de nós, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, a gente precisa ver isso, saber interpretar isso. Né? O aspecto espiritual, como eu já falei, as bodas de Canaã, os aspectos da arca, a mobília do tabernáculo, o próprio tabernáculo. Né? O tabernáculo simplifica. Hoje o verdadeiro tabernáculo é Jesus Cristo. Né? Ele é o tabernáculo de Deus. Mas hoje nós somos o quê? O tabernáculo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita dentro de nós. Né? Então, esses pontos, né? Maneira literal, a própria Bíblia está explicando. Né? Maneira espiritual, tem os pontos que você vai poder pegar, como eu já falei, e aplicar espiritualmente falando. Né? Um ponto riquíssimo no Antigo Testamento que a gente tem desfrutado. Né? Quando Abraão, né, manda o servo buscar uma esposa, né, para Isaac. Né? Para Isaac, isso. É interessante. Quem é aquele servo? Né? Aplicando, né, de uma maneira espiritual, aquele servo é o Espírito. Né? O Espírito foi lá separar, né? Foi lá buscar uma esposa, né, para Isaac, porque Abraão é uma tipologia de Deus. O servo é uma tipologia do Espírito. Né? Quem é Isaac? Isaac é uma figura do Filho de Jesus Cristo. Né? Então, nós temos ali o Pai, o Espírito, e temos o Filho também ali. Né? Interessante, né? Isso é uma aplicação espiritual. Né? E outra coisa fundamental é que na aplicação espiritual, você só pode fazer essa aplicação espiritual ganhando uma visão de que o texto que você está aplicando, né, de uma maneira espiritual, tem que haver um contexto que dá base para isso, certo? Não é simplesmente aplicar de uma maneira aleatória, não. Não é assim também, não, certo? Você precisa conhecer, né, o contexto, né, e precisa conhecer o texto de uma maneira clara para que você possa aplicar também de uma maneira espiritual. Você vê tudo isso que eu falei agora da arca, com respeito a ter 3 partes, da arca ter todo tipo de animal. Hoje, na vida da igreja, nós temos todo tipo de pessoas. Né? A arca tem 3 partes. Tudo isso você vê que isso não fere os princípios bíblicos. Você não pode fazer interpretação espiritual que venha ferir os princípios bíblicos. Isso é algo assim também que tem que estar muito claro para nós. Né? Pode ser algo assim fictício, né? De maneira alguma, tem que ter uma base. Até mesmo espiritual tem que ter base, senão não dá certo também não. Outro problema seríssimo que nós temos hoje no meio cristão, amados, tá? Parece que o tempo está se esgotando, né? É a questão de pegar um versículo, né, isoladamente e querer transformar esse versículo na base de uma verdade. Não pode, não pode. Um versículo por si só ele não dá base para uma verdade. Para que o versículo possa dar base para uma verdade, tem que haver outro versículo dando respaldo para ele. E ainda assim, tem que ser um versículo dentro da mesma dispensação. Porque se você pegar versículos em dispensações diferentes para querer ter base, também você vai ter dificuldade. Certo? Recentemente, o irmão queria me convencer da perda de salvação, né? Usando versículos que não tem nada a ver, fora de contexto, e versículos de dispensações diferentes. Né? Ele veio usar no Antigo Testamento mostrando que o Espírito de Deus saía, né? Certo, é verdade. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus ele ia e voltava, ia, né? E voltava. Por quê? Porque o Espírito de Deus ele vinha até o homem, né? Ou parava sobre o homem, né? Ou revestia o homem, mas era algo exterior. Hoje, o Espírito não é algo exterior, o Espírito é algo interior.
né? O Senhor habita dentro de nós, né? A Hebreus fala que nos últimos tempos o Senhor falava por meio de visões, por meio de profecias, por meio de revelações, mas hoje o Senhor fala como? O Senhor fala por meio do Filho, né? Então, você vai falar justificação. O homem é justificado mediante Cristo, né? Aí você vai ter Romanos, capítulo 3, versículo 28, Romanos, capítulo 5, versículo 1, Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Gálatas, capítulo 3, versículo 8, versículo 11, versículo 24. Você tem Atos 13, versículo 39. Tudo isso são versículos dentro da mesma dispensação que dá base para dizer que o homem ele é justificado, né, pela fé, né? Ele é justificado em Cristo, né? Então, isso é algo assim que está muito claro para nós. Então, esse ponto é fundamental. Um outro ponto também é que tudo que você quer, tudo que você vai interpretar na Bíblia, você precisa ver que esse texto que você está querendo interpretar, ele precisa estar conectado, né, a toda a Bíblia, né? Não pode ser textos que não está conectado a toda a Bíblia, que não está encaixado em todo o contexto da Bíblia, né? Tudo que você quer interpretar de uma maneira correta, de uma maneira adequada, essas interpretações elas precisam estar conectadas a toda a palavra, né? Não pode ter coisa à parte, né? Tudo tem que dar. Quando você fala a palavra, a Bíblia tem que dar base para aquilo que você fala. Se você não tiver toda a Bíblia como base, também vai ser complicado. Ela não pode divergir da Bíblia, certo? Não pode, de maneira alguma. Outro ponto também é que a gente precisa considerar, né, é que para quem, né, o Senhor está falando, para você interpretar um texto adequadamente, você precisa saber. Se você pegar, por exemplo, Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o 31, você vai ver que o Senhor está falando para quem? Para o povo de Israel. Mas se você pegar do versículo 32 de Mateus 24 até Mateus 25, versículo 30, você vai ver que o Senhor está falando para a igreja, certo? Mas se você pegar do capítulo 25, 31, 25, 31, até o versículo 46, você vai ver que o Senhor está falando para os gentios. Então, você tem que conhecer para que tipo de pessoas, né, aquele texto está falando, para que você possa, de fato, assim, interpretar de uma maneira correta. Tá bom, amados? Então, assim, na próxima semana que vem, a gente vai ter o nosso bate-papo, né? Vai ter as respostas, né? Nós vamos ver junto, né? E se alguém tiver alguma pergunta, vá formulando, para na próxima semana a gente poder, assim, fazer um bate-bola, né? E eu gosto sempre de dizer o seguinte, eu não tenho nenhum problema com as perguntas, porque eu fico sossegado, né? Não porque eu sei de tudo, mas porque nós temos os universitários aqui, certo? Então, qualquer coisa a gente pergunta aos universitários, não tem mistério, né? Se eu sei, digo que sei. Se eu não sei, eu digo que não sei, mas nós vamos cavar juntos, né? Para juntos a gente podermos tirar as nossas dúvidas e sermos ajudados. Amém? Vamos encerrar aqui orando? Amado Deus e Pai, nós damos graças a Ti, Senhor, por mais uma aula, que o Senhor nos encha com seu espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, seja interpretada segundo, Senhor, os Teus princípios, segundo, Senhor, a Tua visão, segundo o Teu plano. Em nome de Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor. Continua sendo conosco e continua, Senhor, suprindo-nos, Senhor, em nome de Jesus, com toda a Tua palavra. Amém. Aleluia. Obrigado, amados irmãos. Fiquem na paz do Senhor. E uma boa noite. Amém.